Olá pessoal, meu nome é Altran, sou professor do curso de Educação Física do Unifeg. Nós estamos estudando a fisiologia cardiovascular. No primeiro vídeo estudamos débito e agora a gente vai começar a estudar a frequência cardíaca. Vimos que o sistema cardiovascular depende de dois parâmetros, o débito cardíaco, que está relacionado à frequência e volume sistólico, e a pressão arterial, a gente vai ver que está relacionada a débito também e a resistência vascular periférica. Então, estudar esses parâmetros é fundamental para entender o sistema que regula, a regulação do sistema cardiovascular. Nós vamos começar com a frequência cardíaca, o controle intrínseco e atividade elétrica. Bom, nós sabemos que o coração apresenta dois tipos de células, as contráteis, que geram a contração e ejeção, que são os átrios e os ventrículos, mediante geração de um potencial de ação. Esse potencial de ação é gerado pelas células autoexcitáveis, que é o que a gente vai estudar. Elas geram e propagam o potencial de ação. Essa característica nós chamamos de atividade elétrica cardíaca. Portanto, vamos começar a estudar. As células autoexcitáveis têm como principal, o primeiro, o nodo sinusal, ou nodo sinoatrial, ou marca-passo. É o que está evidenciado na figura 1 aqui. Ele está localizado no átrio direito, na parte posterior onde desemboca a cava superior. Esse nódo sinusal é ele que gera o potencial de ação. Ele gera o potencial e, como consequência, ao gerar o potencial, ele induz a contração de átrios e ventrículos. E as características que permitem a ele são uma automaticidade, que é o que a gente vai estudar, e também um potencial de repouso instável, numa polaridade um pouco baixa, permitindo que a despolarização seja muito fácil. A figura aqui mostra os registros do ventrículo, do átrio e do nódo. Percebam que o do ventrículo e o átrio são semelhantes, e eles têm 5 fases, 0, 1, 2, 3 e 4. Só que a do nódo só tem 3 fases. Vamos dar uma estudada mais delicada no registro do nódo de um ventrículo. Veja que nós temos as 5 fases e aqui embaixo a gente tem o líquido extracelular e o líquido intracelular, e é onde nós vamos estudar o influxo de íons e o efluxo de íons, certo? Vamos lá. A fase 0, você percebe que a polaridade é negativa e passa a ser positiva. Isso se chama despolarização, né? Então, o ventrículo despolarizou, o que faz com que seja despolarizado é um forte e rápido influxo de sódio, cargas elétricas positivas entrando na célula ventricular, gerando despolarização. Percebam que quando o canal fecha no final do 0, eu não tenho mais influxo de cálcio nas outras fases posteriores, que é a 1, 2 e 3. Nessa fase 1 e 2, percebam que nós temos a entrada de cálcio e saída de potássio. Resultado, entra carga positiva, sai carga positiva. E essa fase faz com que a polaridade se estabilize, gera um platô. Esse platô nada mais é um influxo de cálcio para gerar a contração ventricular. Mas perceba que o cálcio na fase 3 já não está presente, na fase 4 também não. Então a fase 1 até 3, a volta da polaridade ao valor de negatividade, representa a repolarização. Mas o que eu quero que você preste atenção é na fase 4. Nessa fase 4, veja que a gente tem entrada de cálcio e entrada de sódio, né? Então, é nessa fase 4 que é importante no nódo sinusal. Vamos, então, estudar um pouquinho o registro. O registro do nódo sinusal tem a fase 0, não tem a 1 nem a 2, mas tem a fase 0, que é despolarização. Então, o nódo despolarizou. Quando ele despolariza, ele permite que esse potencial seja propagado, fazendo que o músculo cardíaco contraia e tenha-se o batimento. Mas logo depois nós temos a repolarização, que é a saída de potássio e a polaridade vindo, trazendo novos valores da normalidade. Isso é comum. Agora, o que eu quero que você preste atenção na fase 4, porque nessa fase eu tenho a automaticidade. Nessa fase 4, vão se abrir os canais chamados HCN4, que geram uma corrente chamada IF. Certo? Esses canais HCN4 que geram essa corrente, eles só se abrem porque eles são canais voltagem independente, e quem abre é a repolarização. Então, quando está repolarizando, quanto mais negativo vai ficando a polaridade, mais esses canais
são abertos. E esses canais geram essa corrente IF. E o que é a corrente IF? Um influxo, uma entrada de cálcio que posteriormente permite a entrada do sódio. Resultado, a repolarização do neurônio faz com que haja uma nova despolarização. Quando termina um potencial de ação, ele está abrindo, está permitindo um novo potencial. Isso é causa e efeito. Isso é que causa a automaticidade. Uma vez gerando o potencial pelo nódo sinusal, esse potencial vai ser propagado pelas vias internodais para que os átrios possam contrair. Depois que esses potenciais, o potencial foi gerado pelo nódo, foi distribuído pelas vias internodais, eles vão chegar no nódo chamado átrio ventricular, que é esse número 2, que tem a função de retardar o potencial. E ele o faz porque nesse nódo existem 3 camadas com diferentes potenciais de repouso. 1, 2, 3. Resultado, aquele potencial que foi gerado pelo nódo, ele vai ser distribuído, então vai formar vários potenciais para que os átrios contraem juntos e depois eles vão chegar no nódo que vai unir esses potenciais novamente, para que eu tenha uma sístole atrial e tenha também uma única sístole ventricular. Se isso não ocorresse, os átrios contraem e os ventrículos contraem 1, 2, 3 vezes. Né? Então isso vai acontecer. A função do nódo atrioventricular é tão somente fazer com que os potenciais de ação sejam retardados, sejam atrasados para que vários potenciais que excitaram o nódo sinusal se transformem em um só. Esse nódo atrioventricular, ele propaga o potencial para o feixe de His, que é essa via pequena aqui. Essa via, que é o feixe de His, ela propaga para um sistema que está no número 3 e número 4, que é o sistema de Purkinje, que faz com que o potencial ele seja deflagrado e despolariza o septo, o ápice e depois as paredes, de acordo com a seta. O que faz com que a contração atrial, pela posição do nódo, seja de cima para baixo, jogando o sangue para os ventrículos. Mas as contrações ventriculares sejam de baixo para cima, então eles contraem septo, ápice e depois parede, fazendo com que a contração seja de baixo para cima e ejeta esse sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar e o ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Aqui mostra um resumo da atividade elétrica cardíaca. Veja, número 1 é o nódo sinusal, ele gera potencial de ação e despolariza. Lembra da fase 4, automaticidade, receptores HCN4 e corrente IF. Isso permite a geração do potencial de ação. Quando esse potencial de ação foi gerado, ele é propagado pelas vias internodais, fazendo com que os átrios contraiam de cima para baixo. Quando eles chegam no nódo atrioventricular, essa condução é retardada pelo nódo, é atrasada pelo nódo, o que faz com que os átrios contraiam, ejeta o sangue para o ventrículo e agora é a vez do ventrículo contrair. Quando for para contrair os ventrículos, o nódo atrioventricular ele propaga pelo sistema de His e Purkinje, fazendo com que a contração seja septo, ápice e paredes. Assim, nós temos a geração de um potencial gerado no nódo sinusal, ele gera um batimento cardíaco. Se ele gerar 100 potenciais, ele gera 100 contrações ventriculares, portanto, 100 frequências cardíacas. Esse é o controle intrínseco da frequência cardíaca. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volta, assista o vídeo número 1, assista esse vídeo agora, para que você possa entender o controle extrínseco. Um abraço.